Fala, torcida São Paulino, tudo bem com vocês? E você também que não é São Paulino, sejam todos bem-vindos aí, pessoal, a mais um vídeo aí do nosso canal. Estivemos aí ausentes aí por alguns dias aí, né, sem gravar vídeos aí devido a problemas aí de saúde, né? Não conseguia, devido aí a tosse, né? Problema na garganta aí, daí não consegui fazer os vídeos, mas agora a gente tá voltando a novamente aí a trazer notícias, informações aí do nosso tricolor. Vamos falar aí do jogo de amanhã, né? O São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro lá na Arena MRV, jogo que acontece às 20 horas. São Paulo aí defendendo aí a liderança do Campeonato Brasileiro. Jogo para mim bem difícil, já que o São Paulo aí nos últimos jogos aí tem sido muito difícil contra o Atlético Mineiro os jogos lá. Lembrando que o São Paulo quebrou no último ano aí o tabu, né? Que o São Paulo não vencia o Atlético Mineiro desde 2020. São Paulo quebrou esse tabu no Morumbi. Agora o São Paulo precisa vencer o Atlético Mineiro lá para defender aí a liderança aí do Campeonato Brasileiro. De repente, um empate, o São Paulo ainda segura ainda a liderança do campeonato. Antes da gente falar de um provável time do São Paulo para esse jogo, antes da gente trazer algumas notícias, algumas informações aí do São Paulo, já no comecinho do vídeo, pessoal, peço a todos vocês, se você não é inscrito aqui no nosso canal, assista aí de repente os nossos vídeos, né? Mas ainda não se inscreveu no nosso canal, então se inscreve, pessoal, no canal, ativa aí o sininho de notificação, deixa aí o seu like, que é muito importante, deixa aí também o seu comentário. Bom, vamos começar aí falando então de um provável time do São Paulo para esse jogo. Eu acredito aí que o Roger Machado deve levar aí praticamente o mesmo time que enfrentou a equipe do RB, né, no último domingo. Deve levar então praticamente a mesma escalação. Eu acredito aí também que pode ser aí que tem aí de repente uma substituição e de repente eles colocar aí o Cauli no lugar aí do Lucas, né? E o São Paulo aí ter aí essa substituição. Já que o Lucas, a questão aí do gramado sintético, né? Mais um jogo aí no gramado sintético, então de repente o Lucas pode ser que não jogue, ou de repente que seja preservado, de repente coloque no segundo tempo, alguma coisa assim, ou jogue de repente um tempo, depois coloca o Cauli no segundo tempo. Então, mas a escalação do São Paulo deva ser, então, mais ou menos com o Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e também aí o Enzo Dias. Aí no meio-campo ali o Bobadilha, Danielzinho, Marcos Antônio e Lucas, e na frente o Caleri e o Luciano. Esse aí é o melhor aí que o São Paulo tem no momento. Deve ser então essa escalação aí do São Paulo. Lembrando aí que o São Paulo líder do campeonato, 16 pontos. Em segundo lugar ali o Palmeiras, o Fluminense também acho que tem 13 pontos, os dois. Então o São Paulo defende a liderança, né? Muito tem falado aí até quando o São Paulo vai conseguir aí, segurar essa liderança, se de repente o São Paulo vai brigar mesmo lá na frente. A gente não sabe, né? A gente não sabe, porque por muitas vezes aí esse time sempre pipocou em momentos decisivos. Mas a campanha do São Paulo aí não tem o que falar, né? 6 jogos, 5 vitórias e um empate. Ainda não perdeu no campeonato. E poderia ter vencido aquele jogo do Santos lá, poderia ter 6 vitórias aí no campeonato. Então, mas aí muitos se tem perguntado, né? Aonde o São Paulo pode chegar nesse campeonato brasileiro? Se continuar na mesma pegada, né? Se de repente a diretoria conseguir contratar aí alguns jogadores, reforçar um pouco esse elenco, São Paulo pode chegar muito bem lá na frente, né?
O que pega mesmo é a questão aí de outros campeonatos que vão surgir aí, vai surgir jogos da Copa do Brasil, vai surgir logo aí a Sul-Americana, até hoje tem aí o sorteio aí da Sul-Americana, da Libertadores, né? Então, vai ser aí uma situação aí bem complicada, né, durante o ano, né, com essas competições. Mas muito se diz aí que o São Paulo não tem elenco para lutar aí pelas três competições. Mas vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que o São Paulo vai fazer, o que o São Paulo vai priorizar, se vai de repente jogar o brasileiro enquanto dá para jogar o brasileiro, vai jogar e depois vai priorizar as Copas. A gente não sabe o que se passa lá dentro de São Paulo, né? Mas é notório que o São Paulo também não tem elenco realmente. Na minha opinião, o São Paulo não tem elenco para lutar aí por essas três competições. Bom, mas vamos falar então. Eu falei da escalação e do São Paulo, vamos falar agora das estatísticas aí desse confronto entre São Paulo e Atlético Mineiro, né? Pelo Campeonato Brasileiro aí foram 72 jogos, toda a história, pelo Campeonato Brasileiro, com 26 vitórias do Atlético Mineiro, 23 empates e 23 vitórias do São Paulo, né? O Atlético Mineiro aí tem 3 jogos aí de diferença de vitórias aí contra o São Paulo. O Atlético Mineiro jogando em casa com seu mando, foram 34 jogos, com 16 vitórias do Atlético Mineiro, 12 empates e 6 vitórias do São Paulo. Né? O São Paulo está bem em desvantagem aí, o Atlético Mineiro tem uma boa vantagem jogando contra o São Paulo. Essa aí, então, as estatísticas. Nos últimos 5 jogos, né? Nos últimos 5 jogos entre as duas equipes, foram 2 vitórias do Atlético Mineiro, 2 empates e 1 vitória do São Paulo, né? A última vitória aí, o ano passado, onde o São Paulo acabou vencendo o Atlético Mineiro, jogando no Morumbi, onde o São Paulo acabou quebrando aí esse tabu que fazia 5 anos e que o São Paulo não vencia o Atlético Mineiro, né? Então o São Paulo quebrou esse tabu. Vendo as situações aí dos dois times também, né? São Paulo líder do campeonato, Atlético Mineiro lá embaixo aí na tabela, né? Atlético Mineiro bem atrás aí na tabela, né? O São Paulo, tô vendo aqui a tabela, o São Paulo tem 16 pontos, líder do campeonato, e o Atlético Mineiro tá lá praticamente brigando pela zona do rebaixamento, né? O Atlético Mineiro tem 5 pontos em 6 jogos, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas, marcou 7 gols e levou 10. Saldo menos 3. Então, essa campanha do Atlético Mineiro é uma campanha bem fraca do Atlético Mineiro. Principalmente em casa, né? O Atlético Mineiro acho que só ganhou uma partida jogando em casa. Se eu não me engano, acho que foi do Inter que eles ganharam, né? Então, não vem bem o Atlético Mineiro, está em crise, uma crise muito grande lá em Minas Gerais. Então, vai ser um jogo bem complicado para o São Paulo, porque eles vêm numa pressão muito grande, né? Bom, a arbitragem aí para esse jogo entre São Paulo, Atlético Mineiro e São Paulo, como eu disse, às 20 horas, lá na Arena MRV, terá aí a arbitragem de Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho, do Pará. Nunca ouvi falar desse árbitro. Assistente número 1, Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul. E assistente número 2, Alessandro Álvaro Rocha de Matos, da Bahia. Quarto árbitro, Jodes Nascimento de Souza, do Rio de Janeiro. E no VAR, Caio Max Augusto Vieira. Então, essa daí é a arbitragem aí para esse jogo entre São Paulo e a equipe do Atlético Mineiro. Bom, vamos trazer agora algumas coisas, algumas notícias, né? Eu acho que
as pessoas aí não tão muito felizes aí com a liderança aí do São Paulo no Campeonato Brasileiro, né? E ontem, eu não sei se foi ontem ou na entrevista coletiva do Abel, o Abel falou aí que depois daquele jogo do ano passado, onde não deram aquele pênalti vergonhoso pro São Paulo, onde o São Paulo foi assaltado contra o Palmeiras naquele jogo, onde o São Paulo vencia por 2-0 e teve aquele pênalti que o juiz vergonhosamente não marcou. E depois aí teve o afastamento aí do árbitro, né, do Ramon Abate Abel. Teve aí o afastamento daquele árbitro ridículo, né? E o Abel na entrevista lá falando que não deveria... por que afastaram aquele árbitro, não sei o quê. E ele colocando uma pressão gigantesca, uma pressão gigantesca em cima da arbitragem para ganhar favorecimento no clássico. É isso que eu tenho para dizer. Né? Enquanto o Palmeiras já começa cedo fazendo bastidor, o São Paulo nunca faz. É vergonhoso o que acontece com o São Paulo. Né? Numa hora dessas, tem que vir e fazer pressão também na arbitragem. Alguém do São Paulo deveria vir a público e chegar e falar: ó, nós não vamos aceitar roubalheira, nós não vamos aceitar árbitro mal intencionado que vem aqui para roubar o São Paulo. E essa é a palavra, roubar mesmo, porque os últimos jogos contra o Palmeiras sempre tem problemas de arbitragem, sempre tem dificuldades aí para o São Paulo. Então, alguém do São Paulo deveria vir a público e falar sobre isso. Falar sobre arbitragem. Porque é muito vergonhoso o que estão fazendo com o São Paulo nos últimos jogos. A gente quer uma arbitragem honesta, uma arbitragem que não venha favorecer o São Paulo, mas que venha ser justo. Porque sempre a tendência é favorecimento aí ao time verde. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Sempre tem favorecimento nos jogos contra o São Paulo, sempre tem favorecimento ao Palmeiras. E enquanto esses dirigentes do São Paulo não tomar vergonha na cara, não vir a público, São Paulo não ter bastidor, São Paulo vai ficar sempre sendo roubado aí por esses árbitros que vêm apitar aí, os jogos, e principalmente contra o Palmeiras. É isso que vai acontecer sempre. Sempre vai acontecer isso se o São Paulo não tomar providência. É isso. Infelizmente. Bom, pessoal, esse aí foi o pré-jogo. Atlético Mineiro e São Paulo, jogo que acontece amanhã às 20 horas na Arena MRV. Eu acredito que eu acho que vai passar só no Premiere. Eu acredito que seja aí o jogo do Premiere. Não tenho certeza, mas eu acho que deva ser aí o jogo do Premiere entre Atlético Mineiro e São Paulo, jogo válido pela 7ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, mais uma vez aí, gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificação, deixa aí o seu like, que é muito importante, e deixa aí também o seu comentário. A gente volta aí, é bem provável que a gente volte na quinta-feira, aí sim a gente falando aí do jogo de amanhã. Na quinta-feira a gente vem aí analisando então a partida entre São Paulo e a equipe do Atlético Mineiro. Gostaria de agradecer a todos vocês. Fiquem com Deus, pessoal. Um grande abraço e vamos São Paulo.